E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário do Leão. E hoje nós vamos falar sobre Vitória e Santos, a derrota frustrante de 1-0, onde tivemos um time que não reagiu bem, um técnico que não soube se impor, não soube reagir, não soube montar um time, uma tática, uma estratégia e foi horrível. E se você, torcedor, pedir a demissão de Carpini hoje, eu não vou te criticar, tá bom? Essa é só para vocês terem noção de como é que vai ser o nosso vídeo. Mas enfim. É, eu queria começar falando sobre uma mudança na escalação que Carpini fez para o jogo de hoje. Eu tô gravando isso aqui depois do jogo, vai sair amanhã, no caso hoje para vocês. Então foi no jogo de ontem contra o Santos, enfim. No Bavi, nós tivemos o Claudinho que não jogou muito bem, jogou na verdade muito mal. Teve o seu pior desempenho recente no Vitória e um dos piores em clássicos. No entanto, nós temos um Cáceres que está lesionado. E na hora da divulgação da escalação, uma coisa chamou a atenção. Claudinho estava no banco, até aí tudo bem. Só que aí você se pergunta, quem é que estava no lugar do Claudinho? Gabriel Baralhas. Exatamente. Nosso volante, que era para ser titular no lugar de Ricardo Hiller, que no entanto é titular, o Hiller no caso, por conta de características que o Carpini gosta no estilo de jogo dele, na montagem de elenco. Então é isso. O Baralhas foi o nosso lateral direito hoje. A nossa zaga foi Gabriel Baralhas, foi Alter, Zé Marcos e Jamerson. Um Jamerson que vem jogando muito bem. Jamerson jogando muito bem, eu tô curtindo bastante. Ele tá se entregando bastante em campo, dedicando muito. Ele percebe quando o time não tá conseguindo criar e ele consegue partir pro 1x1, pro individual, finalizar de longe, tentar um cruzamento. Então ele tá conseguindo gerar chances pro Vitória. Eu tô curtindo bastante isso. Então, um atleta, um jogador que está honrando a camisa do Esporte Clube Vitória hoje é Jamerson. E a gente parte para outro, que é Ronald. Ronald vem jogando muito bem. Só que assim, muito bem mesmo. Ele vem numa sequência muito boa. É regular dele agora ser um bom jogador. Tanto que voltou à titularidade. Então, se vocês lembram, no início do ano, ele era titular, perdeu a titularidade porque estava jogando mal e agora recuperou. Só que ele vem sendo regular. Isso é muito importante, porque a gente precisa de um jogador de confiança. E falando em confiança, um jogador que está perdendo a nossa confiança é Mateuzinho. Mateuzinho não jogou bem, tomou um amarelo, que soma com o terceiro amarelo dele, e ele não joga contra o Corinthians. É isso contra o Corinthians, né? É contra o Corinthians. Ele não joga contra o Corinthians, ele vai desfalcar novamente o Vitória do Brasileirão. Em 4 jogos ele não vai jogar 2. Não, perdão. Em 3 jogos ele não joga 2. É isso mesmo. Ele foi expulso em um e ele não jogou contra em 4 ele não joga 2. Ele foi expulso, ele saiu do jogo. Ele não jogou o clássico contra o Bahia. Teve o jogo agora e ele toma o terceiro amarelo. Seria cômico se não fosse trágico, né? Trágico. Foi uma falta com excesso de carga desnecessário, que poderia totalmente ter sido evitado. Ele pisa no pé do outro jogador, então não tem muito o que falar. Em nenhum momento eu estou falando que ele fez isso de maneira proposital para desfalcar o elenco. Eu não acho isso. Eu não acho que o Matheusinho esteja em conversa com outro clube. Eu não acho isso. No entanto, ele vem jogando mal. E para mim é isso aí que tá pesando. Ele está jogando mal. Ele tem crédito, muitos, aliás, muitos créditos com a torcida. No entanto, não é por isso que a gente precisa passar pano para tudo, né? E falando em passar pano, Renato Kaiser perdeu mais um gol onde o gol tava aberto, cara. Não tem justificativa. Ele quis fazer de cabeça, beleza. Ele cabeceia. Ele não faz assim, que o gol tá aqui. Ele não joga pra fora. Então, assim, ele poderia simplesmente ter chutado aquela bola. Que, aliás, ele fez um gol assim na sua estreia, no segundo gol. Então, o Renato Kaiser tem que rever um pouquinho isso aí. Apesar de, sim, ele elevar bastante o nível dos jogadores do Vitória. Porque, apesar dessa cabeçada ter saído, nenhum das nossas outras opções de ataque tentariam sequer essa cabeçada. Porque a bola passaria antes do jogador chegar. Então, apesar disso, ele eleva assim o nível. Mosquito não jogou bem. Tanto que saiu.
no segundo tempo, logo no início do segundo tempo. E o que é que eu posso dizer? Novamente, aquele ciclo do Gustavo Mosquito. Ele joga bem, ele mostra que ele merece titular, ele é titular, ele vai muito mal, sequência de jogos muito mal, e ele volta pro fim da fila. E é novamente isso. Não tem muito o que falar. Mas falando de Carpini, Carpini hoje mostrou um desespero que eu não vi em um bom tempo. Carpini colocou 6 atacantes em campo. 6 atacantes em campo ao mesmo tempo. E dois desses atacantes que eu vou falar aqui são Lucas Braga e o Janderson. Quando o Janderson entrou no lugar do Baralhas de lateral direito, o Lucas Braga foi para a lateral direita e o Janderson ficou na ponta esquerda. Ambos tentaram uma jogada de chute de fora. E eu tava assistindo com a narração do Canto Rubro Negro. Aliás, um abraço aí para Paulo, para Gessan e para Léo se estiverem assistindo esse vídeo aqui. Que eu acho muito difícil, mas enfim. O que é que eu posso dizer? O Léo ele falou uma frase que se encaixa perfeitamente nisso. O erro do jogador limitado é acertar uma bola e achar que vai acertar tudo. Isso se comprova quando eles chutam de fora da área. E ambas as bolas voaram, meu amigo. Voaram. Janderson, me desculpa, você é um jogador limitado. Não tente essas coisas. Toque, faça qualquer outra merda com a bola, mas não chute assim não. Pelo amor de Deus. E você me dá nos nervos quando você faz isso. Meu Deus do céu. Mas enfim, Carpini foi muito mal. E como eu comecei falando, eu não te critico se você pedir a demissão dele. No entanto, eu acho que agora vem a reta final dos 3 últimos possíveis jogos de Thiago Carpini no comando do Esporte Clube Vitória. Um jogo contra a Universidade Católica pela Sul-Americana, valendo a classificação do time para os playoffs da Sul-Americana. Um jogo contra o Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena, no caso. Que eu acho que é consenso que a expectativa, infelizmente, é de derrota. E depois do jogo contra o Cruzeiro, extremamente difícil, onde é muito difícil a gente pontuar também. Então, o Carpini tem 3 jogos, 6 pontos no Campeonato Brasileiro para disputar antes da pausa para o Mundial, onde a expectativa é de derrota. E se a expectativa se cumprir, é demissão, na minha opinião. Para que outro técnico chegue e consiga adaptar o seu plano de jogo durante um mês de pausa, para que aí sim chegue já com alguma certa efetividade. Mas por enquanto, eu não demitiria a Carpini, no caso, agora, a partir desse jogo contra o Santos. Mas enfim. É isso. Não tem muito o que falar. Foi um jogo decepcionante, onde o empate seria uma derrota, porque o Santos estava na vice-lanterna do campeonato e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro em cima da gente, aumentando mais ainda a fama de que Vitória ressuscita defunto. É triste, meu amigo. É triste, viu? É triste. Não sei o que dizer. Ah, e comentando sobre o Baralhas, ele tomou todas pro Guilherme. Todas. E, assim, não é nem culpa do Baralhas, hein? Ele nunca jogou nessa posição. Não é a posição dele, ele é volante. Mas enfim, Carpini chegou no Bavi, falou que tirou Baralhas porque ele tava sem função. Ele encontrou a função de Baralhas agora como lateral direito. Quer testar também no gol? Pra Arcanjo descansar? Não sei. Pode ser, né, velho? Porque assim, já que vai, já tá aceitando a demissão mesmo, né? Então não muda muita coisa. A gente não pode se contentar com essas coisas. E sobre o Arcanjo, ele não teve culpa no gol do Guilherme. Foi uma bomba cabeceada, que na minha concepção agora, onde eu não reassisti o jogo, porque o jogo foi há 4 horas atrás, a culpa foi de Alter, de Lucas Alter, naquele lance, porque ele deixa Guilherme subir livremente. Então, assim, pra mim, quem teve culpa nesse lance foi o Alter e não o Arcanjo. Enfim,
É isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que, é que você achou. Queria agradecer pelos 1.390 inscritos que a gente chegou. Vamos tentar chegar aí a 1.400. Eu tô muito feliz. Tô voltando a produzir os vídeos aqui. A gente tem focado mais nas lives com arena, com canto e tudo mais. Mas os vídeos não vão deixar de existir aqui. É faculdade que pesa, é estágio, tudo. Então, às vezes fica meio complicado de gravar. Mas, enfim, é isso. O que eu posso dizer é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, não pelo resultado, nada, mas pelo trabalho que a gente tem de gravar, de postar e tudo mais. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau.